fazendeiro cruel empurra a menina cega do penhasco, mas o touro selvagem salva no último segundo. Era uma noite quente e abafada no sertão, quando um grito ecoou pela fazenda. Marta, uma menina cega de 13 anos, sentiu o chão sob seus pés tremer, mas não conseguia vê-lo. Seu pai, um homem rude e cru, tinha um olhar que cortava como o vento forte daquela região. Ele a via como um fardo. "Você não é nada", ele gritava. E as palavras dele a seriam mais do que qualquer golpe. Em meio às suas ofensas, Marta lembrava da mãe, uma mulher cuja história era envolta em mistério e sombra. Ela a havia perdido cedo, e as lembranças que tinha eram apenas sussurros de tristeza. Naquela noite fatídica, depois de mais uma surra, seu pai a arrastou até a beira do precipício. O vento uivava e a escuridão da noite parecia engolir todos os sons. Marta tinha medo, um medo que a paralisava. "Você é um estorvo!" ele gritou, e então a empurrou. O coração dela acelerou como se quisesse sair do peito. E quando tudo parecia perdido, um rugido feroz rasgou a calma da noite. Um majestoso touro selvagem, de pelagem negra como a noite, saltou entre eles, desafiando a linha tênue que separava a vida da morte. O impacto foi como um relâmpago no céu. Seu pai, surpreso, perdeu o equilíbrio e caiu, enquanto Marta sentiu a terra se afastar. O touro, imponente, ficou ali, protegendo-a. Ele não a via, mas parecia entender sua dor, sua luta. Marta tocou o chão, em busca de entender o que acontecia. O cheiro de terra e grama molhada misturava-se com o medo. A presença do touro a acalmou, mas a incerteza de seu pai e o rugido dele deixaram em suspense. Rumores na fazenda sussurravam sobre um laço profundo entre o touro e a família, quase como uma maldição que passeava por aquelas terras. Marta sentia algo especial, um chamado místico que a ligava ao animal. E enquanto seu pai se recuperava, furioso e determinado a buscar vingança, ela sabia que não poderia deixá-lo machucar o touro. A luta entre os dois criava uma tensão palpável. A liberdade do touro ou preservar a lealdade a quem me fez sofrer, pensava Marta. Atormentada, cada palavra, cada sussurro de dor a levava a lembrar de sua mãe. O que havia acontecido com ela? O que era verdade naquele passado obscuro que pairava sobre a fazenda? Enquanto olhava para o touro, determinada a alertá-lo para que fugisse, um medo profundo surgiu em seu coração. E então ela exclamou: "Perca-se! Você não pode ficar aqui!" Mas algo dentro dela se mexeu. A sensação de separação e, ao mesmo tempo, uma estranha conexão a impediu de gritar. "Afinal, quem eu sou sem esses segredos?" questionou-se, enquanto uma sombra mais profunda se erguia à sua frente. O que seriam esses mistérios que a cercavam? O que estava por trás da relação entre sua família e o touro selvagem? Uma onda de dúvidas a engoliu, e com isso a noite pareceu mais sombria. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Marta tentava entender o que acontecia ao seu redor, um som familiar cortou a escuridão da noite. Era um assobio distante, quase como um eco do passado. O vento trouxe a lembrança de sua mãe,
Mas naquele momento, a emoção virou um turbilhão. O touro, imponente e selvagem, a observava com um olhar intenso, como se sentisse sua dor e angústia. Então, num repente, algo deslizou entre eles, quase como uma sombra, e a forma de um homem surgiu da escuridão. Era Zé, o velho vaqueiro da fazenda, e Marta o reconheceu imediatamente, apesar da escuridão. "Ah!" ele gritou, sua voz carregada de urgência. "Corra! Ele não vai parar por você." Mas o que Zé estava fazendo ali? Ele sempre foi uma espécie de guardião para a menina cega, alguém que a ajudava sob a proteção do manto da noite. "Zé, meu pai!" Marta tentou responder, mas as palavras falharam em sair. Antes que ela pudesse raciocinar, o movimento do touro que se posicionava entre ela e seu pai fez a imagem se embaralhar. O homem, ainda atordoado pela queda, se levantou com um olhar sombrio. Zé, com cada passo, moldava um silêncio ensurdecedor entre eles. "Afastem-se!" ele ordenou, antes de um grito de dor cruzar o ar. Marta ficou paralisada, os olhos arregalados. Diante dela, o touro baixou a cabeça, pronto para atacar. Mas Zé apenas avançou com uma determinação fria. Então, em um movimento devastador, Zé se virou e, com um estalo, disparou uma arma. O tiro cortou a noite e Marta sentiu seu corpo enrijecer. O touro cambaleou, um sombrio presságio de morte pairando no ar. O que Zé fazia? Por que ele estaria atacando o animal que a salvou? A noite pareceu ficar ainda mais gelada e o chão de terra sob seus pés parecia desmoronar. Marta sentiu o aperto no peito aumentar. E então um rasgo de realidade a atingiu. Zé não era apenas o vaqueiro benevolente que ela sempre pensou. Ele estava envolvido em algo obscuro, um segredo que se entrelaçava na história de sua família. "Por que você fez isso?" ela gritou, a dor de seu coração transbordando em sua voz trêmula. O vaqueiro olhou para ela, e em seus olhos brilhava um misto de raiva e tristeza. Uma expressão que parecia reter todo o peso da verdade por trás de sua família. Ouvindo sua pergunta, o silêncio se fez mais profundo. Zé hesitou, e foi como se o tempo parasse. Nesse momento, uma memória brotou na mente de Marta. Um fragmento esquecido de uma conversa entre sua mãe e Zé. Algo sobre uma promessa, um juramento que mantinha uma ligação profunda entre eles. O que isso significava? "Você sabia? Você sempre soube?" Ela sussurrou, a revelação a atingindo como um soco no estômago. A tensão no ar era palpável. Zé recuou um passo, e quando Marta olhou para o touro, já caindo ao chão, uma onda de desespero a fez querer gritar. Cada palavra trocada entre os dois reverberava como um eco sombrio. Os segredos enterrados, as mentiras que sustentavam a fazenda, a conexão dolorosa entre sua mãe e Zé. "Se você não entende, eu não posso deixá-lo viver." Zé disparou, sua voz contendo um desespero angustiante. Marta teve um nó na garganta, uma necessidade de compreender. O que havia realmente acontecido com sua mãe? Com o touro? E mais importante, qual era o verdadeiro papel de Zé naquela história trágica? E enquanto o touro sangrava no chão, uma sensação de que nada era como parecia tomou conta dela. O que mais estava escondido nas sombras daquela fazenda? Ela nunca se sentiu tão perdida, tão cheia de perguntas sem respostas. O sussurro do passado agora se tornara um grito ensurdecedor, e tudo o que restava era a expectativa do que viria a seguir. Enquanto o touro caía, o tempo parecia parar. Marta mal conseguia respirar. A dor da traição de Zé cortava mais profundo do que qualquer ferida física. Os olhos dela, antes fixos no touro, agora se encontravam com o vaqueiro. E por um breve instante, algo deturpava tudo o que acreditava saber. "Você não pode fazer isso!"
Marta gritou, seu coração batendo forte, cada batida ecoando como um grito dentro dela. Zé, em silêncio, parecia hesitante, a pressão no ar criando uma tensão insuportável. Então, uma coisa estranha aconteceu. O touro, mesmo ferido, começou a se levantar, como se uma força invisível o erguesse. Ele balançou a cabeça, rugindo de dor e fúria, e nesse momento, o solo sob os pés de Marta começou a tremer. Desesperada, ela se jogou para a frente, tentando alcançar o touro. Não, não faça isso! O que estava acontecendo? Era como se uma tempestade estivesse se formando ao seu redor. Mas no meio do caos, a voz de Zé ecoou, mais sombria do que antes. Marta, não se atreva a se aproximar. Ele é um monstro, ele gritou. O desespero em sua voz, revelando uma urgência que a atingiu como uma flecha. Um segundo depois, algo se desprendeu da escuridão, um movimento veloz como um raio, e um grito cortou a noite. Uma figura encapuzada, que até então parecia ter saído de um pesadelo, surgiu diante de Marta e Zé. Ouvindo o grito, o ambiente ao redor pareceu parar. Basta! A voz da figura era potente, fazendo o vento parar e a tensão crescer ainda mais. Era uma mulher, a feição oculta pela sombra do capuz, mas a energia que emanava dela era tão forte que nenhum deles podia desviar o olhar. O que você está fazendo aqui? Zé rosnou, o semblante alterado em uma mistura de medo e raiva. Marta ficou imóvel, os sentimentos correndo em sua mente como um rio descontrolado. Quem era aquela mulher? O que ela queria? Estava na hora de revelarmos a verdade, ela disse, e suas palavras fizeram a escuridão parecer respirar. O touro, ao ouvi-la, pareceu calar-se. Ele não é o que você pensa, Marta. A culpa não pertence a ele. Marta, confusa, sentiu a cabeça girar. O que você quer dizer? Mal saíram dos seus lábios. Como poderia alguém defender o touro depois de tudo o que aconteceu? Zé não é quem você imagina. Ele é parte de uma maldição que rodeia sua família e este lugar. A mulher continuou, cada palavra carregando um peso. E o touro, ele é a chave. Um silêncio profundo caiu sobre o ambiente, e o coração de Marta disparou. Uma maldição? O que isso significava? Zé, ao ouvir isso, ficou sem palavras, os olhos arregalados. Mas a mulher continuou. A verdade é que você carrega algo dentro de si que pode quebrar essa maldição. Mas para isso, precisará entender quem realmente é. As emoções na mente de Marta estavam em um turbilhão. O que essa mulher sabia? E o que sua mãe tinha a ver com isso? Lembranças de sua infância começaram a invadir sua mente. Fragmentos de conversas sussurradas. Segredos proibidos. O pânico a envolvia. O que você sabe sobre minha mãe? A woman turned slowly, the hood falling back to reveal a face que Marta reconhecia. Uma fisionomia vagamente familiar, mas que não via há anos. Eu sou sua tia, Marta. E sua mãe, ela fez um pacto aqui. E você? Você é a única que pode libertar este lugar. Mas precisa decidir. Sua voz se tornou mais suave. Você vai lutar para saber a verdade ou vai permitir que tudo continue a se repetir? A revelação congelou o ar como um gélido sopro. Marta olhou para Zé, cujos olhos agora mostravam um medo trágico. Ele sabia tudo isso. A atmosfera estava carregada. A luta dentro de Marta intensificava-se. Sabia que a escolha que tinha pela frente era maior do que imaginava. A luz da lua se refletia no sangue do touro. E algo dentro de Marta emergia como uma nova força. Eu não vou deixar que essa maldição continue, ela murmurou. E neste instante, enquanto a tensão assobiava ao seu redor, ela compreendeu que a luta acabara de começar.
e cada passo a levaria a verdades mais profundas. O que viria a seguir? A resposta ainda pairava no ar, invisível, mas pulsando com a promessa de uma nova história que estava prestes a deslanchar. Marta sentiu seu coração acelerar ao ouvir as palavras da mulher, sua tia, mas a revelação a deixou confusa. Ela olhou para Zé, a expressão de dor e culpa estampada em seu rosto. O que você quer dizer com pacto? A urgência em sua voz era palpável. Zé permaneceu em silêncio, os olhos fixos no chão, como se tentasse enterrar a verdade sob a poeira da fazenda. A mulher se aproximou, a presença dela misturando-se com a escuridão da noite. Sua mãe fez um acordo para proteger você e esta terra. O touro, ele carrega parte da essência dela, e a maldição é uma consequência desse ato. As palavras dela pairavam no ar como uma tempestade prestes a eclodir. O touro, ferido, continuava a lutar, mas algo em seu olhar refletia uma sabedoria ancestral. Marta, escute! Zé finalmente falou, sua voz carregada de emoção. Eu não fiz o que fiz por maldade. Eu jurei proteger você. A maldição não é só um peso, é uma chance de libertação. Ele se jogou em suas lembranças. Suas palavras desesperadas. Você não entende. Liberar o touro pode significar revelar verdades que não estão prontas para você. Sua mãe, ela mapeou algo, um caminho. Antes que pudesse completar a frase, um grito cortou a noite. Era um berro de dor, não do touro, mas de Zé. Marta virou a cabeça rapidamente, os olhos arregalados. O vaqueiro caíra, seu corpo estirado no chão, a fragilidade de sua forma contrastando com a rigidez da noite. O impacto de seu corpo ecoou no chão, e um frio intenso se instalou entre eles. O olhar de Marta se virou em direção à figura encapuzada, a mulher que agora parecia mais sombria. Você, o que fez? Marta sussurrou, seus lábios tremendo, o medo se transformando em compreensão aterradora. A mulher não havia apenas revelado segredos, ela também era uma ameaçadora guardiã do passado. Você nunca deveria ter voltado. Não, o grito de Zé ressoou enquanto ele tentava se levantar, mas Marta viu o sangue escorrendo por sua mão. Ele estava se ferindo com um objeto afiado, uma adaga que fora escondida na sombra de suas vestes. O olhar de dor dele implorava para que ela não se aproximasse. A maldição! Eu tinha que me sacrificar para apaziguar a dor do passado. Não pode haver mais mortes. Viva, Marta! Viva! O mundo parou naquele momento, a gravidade da situação a esmagando. A mulher encarou Zé. Um ódio silencioso emanava dela. Marta não conseguia entender. Toda a verdade estava se desdobrando como um labirinto. O que Zé havia feito? Como ele poderia se sacrificar assim? A conexão entre eles, antes sólida, agora se desfazia em fragmentos. Melancólica e atormentada, Marta sentiu tudo se mover lentamente. O touro, ainda no chão, olhava para ela, e aquele olhar estava repleto de uma dor profunda. E no impacto da cena, Marta começou a entender sua importância. Você não pode partir assim. A voz dela subiu em desespero. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto a dor da traição misturava-se ao medo da perda. A figura da mulher começou a desaparecer lentamente nas sombras, mas não antes de lançar um aviso. Você precisa escolher, Marta. O que está por vir é um desdobramento de escolhas que você ainda não conhece. Com essas palavras ressoando em sua mente, Marta olhou para Zé e seu coração quebrava. A ideia de perda pesava tanto, mas algo nas entranhas de sua dor também sussurrava uma tênue esperança. O que mais estava escondido nas sombras da fazenda? E, acima de tudo, ela era realmente capaz de quebrar essa maldição?
A noite continuava a se aprofundar. E o que era um momento de revelação, agora parecia uma linha tênue entre a vida e a morte. No silêncio que se seguiu, as perguntas surgiam como sombras em sua mente. O que ela faria? O caminho à frente estava obscurecido pela dor, e a única coisa que ela sabia era que a luta acabara de começar. Marta sentiu seu coração acelerar ao ouvir as palavras da mulher, sua tia. Mas a revelação a deixou confusa. Ela olhou para Zé, a expressão de dor e culpa estampada em seu rosto. "E que você quer dizer com pacto?" A urgência em sua voz era palpável. Zé permaneceu em silêncio, os olhos fixos no chão, como se tentasse enterrar a verdade sob a poeira da fazenda. A mulher se aproximou, a presença dela misturando-se com a escuridão da noite. "Sua mãe fez um acordo para proteger você e esta terra. O touro, ele carrega parte da essência dela, e a maldição é uma consequência desse ato." As palavras dela pairavam no ar como uma tempestade prestes a eclodir. O touro ferido continuava a lutar, mas algo em seu olhar refletia uma sabedoria ancestral. "Marta, escute!" Zé finalmente falou, sua voz carregada de emoção. Eu não fiz o que fiz por maldade. Eu jurei proteger você. A maldição não é só um peso, é uma chance de libertação." Ele se jogou em suas lembranças, suas palavras desesperadas. "Você não entende. Liberar o touro pode significar revelar verdades que não estão prontas para você. Sua mãe, ela mapeou algo, um caminho." Antes que pudesse completar a frase, um grito cortou a noite. Era um berro de dor, não do touro, mas de Zé. Marta virou a cabeça rapidamente, nos olhos arregalados. O vaqueiro caíra, seu corpo estirado no chão. A fragilidade de sua forma, contrastando com a rigidez da noite. O impacto de seu corpo ecoou no chão, e um frio intenso se instalou entre eles. O olhar de Marta se virou em direção à figura encapuzada, a mulher que agora parecia mais sombria. "Você, o que fez?" Marta sussurrou, seus lábios tremendo, o medo se transformando em compreensão aterradora. A mulher não havia apenas revelado segredos. Ela também era uma ameaçadora guardiã do passado. "Você nunca deveria ter voltado." "Não." O grito de Zé ressoou enquanto ele tentava se levantar, mas Marta viu o sangue escorrendo por sua mão. Ele estava se ferindo com um objeto afiado, uma adaga que fora escondida na sombra de suas vestes. O olhar de dor dele implorava para que ela não se aproximasse. "A maldição, eu tinha que sacrificar para apaziguar a dor do passado. Não pode haver mais mortes. Viva, Marta! Viva!" O mundo parou naquele momento. A gravidade da situação a esmagando. A mulher encarou Zé. Um ódio silencioso emanava dela. Marta não conseguia entender. Toda a verdade estava se desdobrando como um labirinto. O que Zé havia feito? Como ele poderia se sacrificar assim? A conexão entre eles antes sólida agora se desfazia em fragmentos. A certeza do passado começou a desmoronar. "Você me traiu, Zé!" ela gritou, a dor da traição estalando em suas palavras. Ele olhou para ela, desesperado. "Você não vê? Era pelo seu bem." Mas, aos olhos de Marta, tudo estava escuro e confuso. "O que mais você esconde?" Seu tom estava pesado, como se pressionasse um botão que nunca deveria ser apertado. Zé, sem forças, recuou. Você não sabe, Marta. Você não sabe de onde vem. Você não é só uma menina cega. Você é herdeira de uma história de poder e sacrifício. Sua mãe, ela não apenas fez um pacto, ela o quebrou. A revelação caiu como um raio. As palavras ecoaram em sua mente.
cada sílaba como um soco no estômago. Sussurros sobre sua mãe, sobre o passado, tudo parecia estar se entrelaçando em algo sombrio. O que isso significa? Significa que seu destino é maior do que você imagina. Os poderes que ela liberou não podem ser controlados. E você é a única que pode restaurá-los ou destruí-los. Nesse momento, um tremor percorreu a terra. O touro, agora ereto e feroz, soltou um rugido que ecoou pela noite, como se estivesse reagindo a tudo o que ocorria. Os ventos começaram a soprar com força, e Marta sentiu uma energia pulsante, uma ligação inexplicável formando-se entre ela e o touro. A mulher encapuzada observava, a expressão dela se tornando mais clara, revelando um sorriso enigmático. Está na hora de decidir, criança. As palavras dela eram um desafio. A maldição ou a salvação? A escolha é sua. O rugido do touro misturava-se com o vento, e o chão tremeu novamente, como se a própria terra estivesse esperando por sua resposta. Marta sentiu seu corpo vibrar, as emoções de medo e determinação conflituando dentro dela. "O que eu faço?" sussurrou, mais para si do que para os outros. Naquele instante, algo inesperado aconteceu. Uma luz intensa irrompeu da ferida do touro, uma energia que parecia responder a seu chamado. As sombras ao redor começaram a se dissipar, revelando figuras do passado, rostos familiares, memórias inapagáveis se misturando na luz. E no meio de tudo isso, uma imagem a atingiu como um relâmpago. Sua mãe estava ali, sorrindo, mas ao mesmo tempo implorando. Os olhares de Zé e da mulher, agora revelada como sua tia, se chocaram, e algo entre eles se quebrava. Marta, perdida, agora convivia não apenas com o peso dos segredos, mas com a certeza de que tudo estava interligado. Era uma teia complexa de escolhas e destinos, e no caos da revelação, as vozes de seus antepassados começaram a ecoar. Escolha o que será, Marta. Somos todos parte dessa história. A mensagem reverberou enquanto a luz crescia, envolvendo tudo ao seu redor. Marta sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que virá a seguir? O espaço parecia vibrar com possibilidades, e a dúvida esmagadora, mas agora misturada com um fio de esperança, a cercava. Ela não só teve uma escolha a fazer. O que seria de sua vida se ela decidisse romper com a maldição e abraçar aquilo que estava destinado a ser? O eco da pergunta pairou no ar, e Marta sabia que a resposta mudaria tudo. Marta sentiu seu coração acelerar ao ouvir as palavras da mulher, sua tia. A revelação dela estava pesada, mas a urgência da situação não lhe dava tempo para processar tudo. A luz que emanava do touro ferido aumentava, como se respondendo aos chamados do passado. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto ela acordava para a gravidade de suas escolhas. Escolha o que será, Marta. A maldição ou a salvação? A escolha é sua. A voz da mulher reverberava, despertando algo profundo dentro de Marta. Ela olhou para Zé, o vaqueiro que sempre a protegeu. As emoções se misturavam. Amor, traição, dor. Neste exato momento, algo inesperado ocorreu. A terra sob seus pés começou a tremer intensamente. O touro, mesmo ferido, erguia-se com uma força desconhecida, e Marta percebeu que a energia pulsante que sentia não era apenas dela, era de todos ali. Então, com um estrondo ensurdecedor, a terra se abriu em uma fenda. O vento uivava, e o som de algo colossal despertou um instinto primal. A fenda se alargava, de onde um brilho nebuloso começou a emanar. Era como se as sombras da fazenda quisessem escapar,
como se a busca por liberdade estivesse prestes a se concretizar. Marta olhou para o espaço escuro que se formava, mas antes que pudesse entender, uma mão se estendeu da fenda. Era uma figura encapuzada, diferente da mulher que se dizia sua tia. A presença dessa nova figura era envolta em mistério. Marta, ela disse, com uma voz que parecia ecoar por uma caverna. A verdadeira escolha não é entre a maldição ou a salvação. É sobre a verdade que você não conhece. Todos os olhares se voltaram para a figura. O touro parou, aturdido. As palavras da mulher ressoavam no ar pesado. O que você quer dizer? Marta questionou, angustiada. O que você sabe sobre mim, sobre minha mãe? A figura tirou o capuz, revelando um rosto familiar. O coração de Marta parou. Era sua mãe. Porém, a mulher não era a imagem calorosa que ela lembrava. Havia uma dureza em seu olhar. A dor havia transformado seu semblante. Minha filha, eu cometi um erro terrível. O pacto que fiz não era só para te proteger. Liberou um poder que não podemos controlar. Os olhos de Zé se alargaram. Você? Você é a culpada? Ele parecia atordoado, enquanto a energia ao redor pulsava. Você trouxe isso tudo para a fazenda. A tensão cresceu. Marta estava confusa, incapaz de processar o que estava acontecendo. Mãe, por que você fez isso? O touro, ele é parte de nós. Suas lágrimas escorriam por seu rosto. O que estava acontecendo? Por que sua mãe não era a heroína que sempre imaginou? Eu não entendia, não sabia que precisaria de um sacrifício. A voz da mulher se tornava mais fraca, quase agonizante. O touro parecia compreender a dor dela, e uma ligação formou-se entre eles. A fenda no chão aumentava, como se a própria terra estivesse clamando por respostas. Então, um grito agudo rasgou o ar. Era como uma orquestra de dor. No calor da confusão, um ímpeto tomou conta de Marta. Sem pensar, ela se aproximou da fenda. Não faça isso! Pare! Ela não sabia o que aconteceria, mas algo dentro dela mudava. O passado a cercava, mas ao mesmo tempo oferecia a oportunidade de um novo começo. A figura encapuzada começou a se dissipar, como fumaça ao vento, e a verdadeira mãe de Marta parecia lutar para se manter presente. Você é a única que pode acabar com isso, filha. Apenas você pode escolher o que virá a seguir. As palavras dela ecoaram, enquanto o vazio se expandia. Eu não sei o que escolher, Marta gritou, sem saber se a mulher diante dela era um aliado ou um inimigo. Eu não posso fazer isso sozinha. Mas antes que pudesse completar a frase, uma explosão de luz jorrou da fenda, e uma força violenta arremessou Marta para trás. O chão se dividia ainda mais, e a verdadeira natureza das escolhas que enfrentava se revelava. As revelações ainda estavam por vir, e o tempo parecia se arrastar, no momento em que ela fechou os olhos. O mundo a seu redor desapareceu em um clarão ofuscante. O que seria dela agora? Uma onda de dúvidas a invadiu, e as sombras dançavam ao redor, sussurrando tanto promessas quanto ameaças. O que restaria quando a poeira assentasse? A luz intensa que rompeu da fenda ofuscou os sentidos de Marta. Ela sentiu o corpo enrijecer e uma onda de calor a envolveu. O rugido do touro ecoava, e a presença de sua mãe parecia não ser só uma lembrança, mas uma manifestação real. Marta! A voz da mulher ecoava, e o chão tremia ainda mais sob seus pés. Não faças isso! Ela tentou gritar, mas as palavras falharam quando a figura da sua mãe começou a se dissipar, como se estivesse sendo sugada pela escuridão. Mãe! Não! Fique aqui! O desespero a consumiu. O tempo parecia congelar enquanto a luz da fenda a atraía, pulsando como um coração. Foi então que a revelação mais chocante veio à tona. Marta, você precisa entender. A figura encapuzada disse, e o olhar da mulher se transformou em uma expressão de compaixão profunda. Eu sou sua mãe, mas não da forma que você imagina.
O quê? O coração dela disparou. Como assim? As palavras dançavam na ponta da língua, mas o medo a paralisava. A fenda pulava com uma energia violenta, como se o próprio mundo estivesse esperando pela resposta dela. Você não é apenas uma menina cega. Você é a chave para quebrar uma maldição que começou com seu avô. Uma maldição de traição que separou nossas almas. A voz da mulher era um sussurro angustiado, carregado de dor. O touro, ele é nosso guardião, mas ele também é prisioneiro, assim como nós. Prisioneiro? Do quê? Marta não conseguia entender. E Zé? Ele me traiu? A ferida na confiança a cortou como uma adaga. Zé, estirado no chão, arfou. Marta, não escute, ela é uma mentira. Sua voz estava cheia de desespero, mas um olhar nos olhos da mulher fez o pânico se intensificar. Eu não sou uma mentira. Você precisa saber, Zé, que a traição não vem de onde imagina. O pacto não era apenas entre eu e o touro. Eleanor, sua mãe, fez um acordo para nos proteger, mas alguém que você ama quebrou esse acordo. Zé, você se uniu à escuridão. A revelação a feriria como se estivesse extraindo algo de dentro dela. Uma onda de choque percorreu o ar. Marta olhou para Zé, que parecia pronto para desmoronar. Você sabia de tudo isso! O desapontamento e a raiva queimavam dentro dela. Ele era um amigo, alguém que prometeu protegê-la. Como pôde? O vaqueiro de olhos arregalados tentou se erguer, mas as palavras fugiram. Marta, me escuta. É mais complicado do que parece. A figura da mãe tornou-se uma sombra mais forte, a luz ao redor dela brilhando intensamente. O que Zé fez foi por amor. O amor pode ser uma prisão tão poderosa quanto a maldição que carregamos. Ele seguia instruções de alguém que não esperava. Quem? Marta gritou, pressionando. Quem quebrou a promessa? Um pingo de esperança subiu dentro dela. Talvez houvesse uma saída. A mulher hesitou. Parecia pesada com a carga dos segredos. E então, o chão tremeu com mais violência. Uma fissura se abriu, e algo emergiu dele. Uma sombra de olhos cintilantes e garras afiladas. Era um rosto monstruoso que se adiantava, liberando um rugido que estrondava nas profundezas da noite. Cuidado! Zé gritou. Mas era tarde demais. A sombra havia crescido, absorvendo a luz ao redor e transformando o ar em um manto de negritude. Marta não sabia se o que estava diante dela era um amigo ou um inimigo, mas uma coisa ficou clara. A batalha estava apenas começando. A presença monstruosa, agora na frente dela, não era um mero espírito, mas algo que perseguia os corações daqueles que quebraram promessas. E aí, no meio do caos, a conexão com a verdade se estreitava como um laço em seu peito, enquanto tudo que ela acreditava desmoronava. A revelação da traição de Zé no passado e sua ligação com a escuridão que se levantava exigia uma escolha horrenda, uma decisão que poderia se. O que era verdade? O que era mentira? E o que fazia parte da terrível maldição que assombrava sua história? A única coisa que sabia era que não havia retorno, e o futuro agora estava mais nebuloso do que nunca. Marta estava paralisada, o ar pesado com a revelação de sua mãe. O monstro à frente dela rosnava, sua presença uma sombra ameaçadora. Mas a luz que emanava da fenda intensificava-se, como se estivesse repleta de histórias não contadas, clamando por libertação e revelação. Mãe! Ela gritou, a voz quase se perdendo no rugido que se seguia. E então, a figura encapuzada, antes tão poderosa, titubeou, revelando um semblante angustiado. Você não entende, Marta. Eu nunca quis que você fizesse isso. O horror em seu olhar era palpável, embora o silêncio ao redor deles gritasse. A sombra monstruosa, agora mais agressiva, parecia absorver a luz
tentando sufocar tudo ao redor. Marta sentiu o medo pulsar em suas veias, mas havia uma força crescente dentro dela. Pelo amor de Deus, liberte-se! Não seja prisioneira das suas escolhas. Olhando para a fenda, ela se esforçou para entender o que estava por trás disso tudo. Escolha, Marta. Você tem que escolher agora. A voz da mulher ecoava, mas a tensão aumentava. A fenda se alargava e a luz sepulcral parecia querer devorar a escuridão. Zé no chão agora se mostrava atordoado, como se não soubesse o que fazer. Marta, não se aproxime desse ser, ele implorou. Então, num momento aterrador, a sombra atravessou a fenda e um frio profundo cortou a noite. O que antes era um rugido feroz, agora se transformou em um grito agonizante. Você não é a única capaz de fazer escolhas. A tempestade que acompanhava o eco da voz fez as árvores tremerem. E num giro abrupto, a sombra revelou seu verdadeiro rosto. Era uma visão horripilante, mas ao mesmo tempo familiar. Os olhos brilhantes, a forma grotesca, era o avô de Marta, traiçoeiro e devastador, que havia ficado preso naquela maldição por tantos anos. Vovô? A pergunta escapuliu de seus lábios, um misto de choque e horror. Como ele estava ali? O que ele tinha a ver com tudo isso? Sim, minha querida, e eu me tornei uma vítima desta própria selva de segredos. Sua voz soava desolada, mas a fúria ainda emanava dele. Sua mãe, sua tia, todos nós fizemos escolhas ruins. A maldição não é apenas sobre o touro, que carrega as consequências do nosso passado. É sobre vocês, a nova geração. Marta mal conseguia manter a compostura. Você traiu nossa família. A revelação fez seu coração disparar. As palavras de Zé, as histórias da sua infância, tudo começava a se encaixar, mas a dor da traição era insuportável. O que mais ela não sabia? Não foi por mim. Eu só queria proteção. Eu só queria que não houvesse mais sofrimento. A voz dele se quebrou, e isso balançou algo em Marta. O mundo girou, enquanto a sombra a envolveu. Você pode ser a nossa salvação, ou a nossa condenação. O rugido do touro, agora mais forte e triunfante, interrompeu a confusão. Marta sentiu uma onda de poder dentro de si. Era a conexão com o touro. Era a raiz de tudo. E a essência de sua mãe ecoava de cada poro. Eu tenho que libertar você. E a verdade sobre a traição que recaiu sobre nossa família. As vozes no ar começaram a se entrelaçar, enquanto o monstro a mirava, e a sombra de seu avô parecia recuar. O movimento do touro se tornava mais frenético, e uma nova luz brilhava em seus olhos, como se estivesse finalmente despertando. A figura de sua mãe começou a transformar-se na luz, com um brilho forte e caloroso. Libere o touro, filha. Apenas você pode quebrar a corrente da maldição. O grito dela soou como um chamado. Marta queria entender, mas agora seus instintos levavam-na em uma direção. Antes que ela pudesse decidir, Zé deu um passo à frente, tentando se interpor entre ela e a fenda. Não, eu não deixarei que você o faça. Marta, você não entende o que está em jogo. As palavras dele soavam desesperadas e cheias de medo. A sombra avançou e Zé gritou. Eu não posso perder você de novo. Com isso, uma onda de energia atravessou o espaço e as trevas pareceram engolir Zé. Ele estava sendo puxado para a escuridão, uma vítima do próprio medo. Zé! Marta gritou, mas era tarde. A sombra se tornou um turbilhão e no mesmo instante, ela percebeu que a verdade não era só sobre os segredos da família. Você não pode levar mais ninguém, Marta decidiu, e o chão sob seus pés começou a tremer novamente. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente, enquanto as sombras e a luz lutavam para prevalecer.
O teu destino era moldado onde escolhas se entrelaçavam, e assim ela se preparou para a maior batalha de sua vida. O que viria a seguir era incerto, mas o desejo de salvar Zé ardia em seu coração. A luz que emanava da fenda parecia pulsar como um coração, cada batida ecoando em meio ao caos. O monstro, antes familiar, agora entrelaçado com o avô de Marta, rugia, preenchendo o ar com um som de desespero e fúria. Marta sentiu o coração disparar. Era como se a verdade estivesse ao alcance, mas algo ainda a impedia de tocá-la. Você não pode fazer isso, Marta! Zé gritou, seus olhos cheios de pânico, enquanto tentava se levantar do chão. Ele vai te puxar para dentro. É uma armadilha! A figura encapuzada de sua mãe recuou, e a luz na fenda pareceu vibrar, quase como se fosse viva. Ela olhou para o touro, que agora estava em pé, como se estivesse lutando contra as correntes invisíveis que o prendiam. Esse era o momento. Ela poderia liberá-lo, mas e Zé? E o avô? Ela estava dividida. Então, algo inesperado aconteceu. Uma onda de energia explodiu em seu peito. A imagem de sua mãe se distorceu. E a luz da fenda emanou um brilho tão intenso que ofuscou tudo ao redor. Em um instante, a verdade foi revelada de uma forma muito mais sombria. A mulher à sua frente, que era sua mãe, sem aviso, se transformou. O rosto dela tornou-se uma máscara de raiva. Os olhos que antes imploravam, agora eram frios. Você não entende, Marta. Eu sou a razão pela qual ele está aqui. O choque reverberou. Quê? Mãe, como você pode? A voz falhou nos lábios dela. Um nó se formou na garganta. Ele não é o monstro. Eu sou. Eu fiz o pacto para que você nunca soubesse, que nunca enfrentasse o que somos. A revelação cortou o ar como uma lâmina, e o chão tremeu sob os pés de Marta, como se a terra estivesse respondendo à destruição da confiança. Isso não pode ser verdade. O pânico começou a dominar seu coração. O avô rugiu, um som que misturava dor e raiva. Você vai embora, Eleanor. Você não deve estar aqui. O olhar dele era um misto de amor e ódio, e isso abalou Marta. O que tudo isso significava? Zé estava em silêncio, olhando entre os dois, a impossibilidade da situação presa em seu olhar. Eu fiz tudo isso para protegê-la. A voz da mulher era agora uma tempestade de emoções. A luz na fenda começou a oscilar, como se toda a realidade estivesse prestes a se desintegrar. Com suas últimas palavras, ela sussurrou: o touro, ele carrega sua linhagem. O que eu fiz trouxe consequências que você não poderá suportar. E como uma onda que não pode ser contida, uma energia violenta irrompeu, e tudo ao redor girou. Marta precisou manter o equilíbrio, enquanto a fenda se chacoalhava, e um grito ecoou para o vazio. A sombra do avô começou a se desfazer, e as palavras se misturaram em uma cacofonia de dor e revelações. Não! Marta gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A fenda parecia abrir um portal para a escuridão, puxando tudo ao seu redor. Você não pode me deixar. A conexão que sentia com o touro se intensificava, e ela percebeu que precisava fazer uma escolha, não só pela liberdade, mas por toda a sua família. Zé, percebendo a gravidade da situação, tomou coragem e gritou: Marta, agora! Você tem que libertar o touro ou perderemos todos. O rugido do touro ecoou como se entendesse o apelo desesperado. No entanto, a fenda se fechava e a sombra da mulher, que tinha sido a imagem de amor, se tornava cada vez mais distante. O último suspiro dela ecoou, e Marta sentiu o toque da dor que corria pelo seu corpo. Libere-o! Você é a única que pode! E em um movimento instintivo,
Marta estendeu a mão em direção ao touro, sentindo que a essência dele pulsava como parte de si mesma. Mas uma última escolha se impôs. Você opta por seguir a verdade ou permitir que a sombra da mentira continue. O que ela decidiria? O futuro agora dependia desse momento, mas o que viria em seguida? O que restaria quando a poeira assentasse? A luz da fenda emanava uma energia viva e pulsante, ecoando com histórias não contadas. O rugido do touro enchia o ar, e a verdade estava prestes a se revelar. Mas a intensidade da situação a paralisava. Marta olhou para a figura de sua mãe, agora transformada em uma estranha e ameaçadora sombra. Você não pode ser! A voz dela falhou, o coração batendo forte e a respiração rápida. Eu sou a razão pela qual tudo isso aconteceu, Marta. A sombra se aproximou. Seus olhos cheios de angústia. O pacto que eu fiz trouxe consequências que você nem imagina. Seu avô, que antes parecia um aliado, agora era uma sombra de raiva e dor. Ele rugiu, clamando por justiça. Marta, perdida entre o amor e o ódio, sentia o nó na garganta apertar. Zé estava ao seu lado, seu olhar refletindo a confusão e o medo. Marta, não se aproxime. Ele estendeu a mão, mas a energia pulsante estava além do controle dela. A fenda rugia, um chamado intenso, e a conexão com o touro se intensificava. A presença de sua mãe parecia se esvanecer, e com isso, uma força crescente a envolveu. Libere o touro, ou perderemos todos! A urgência nas palavras de Zé cortou o ar, e mesmo hesitante, Marta sentiu uma onda de determinação. Não sou mais uma menina impotente. Eu sei o que preciso fazer, ela gritou, mais para si mesma do que para os outros. E enquanto ela avançava em direção ao touro, a luz ao redor brilhou intensamente, moldando-se como se respondesse à sua determinação. Os olhos do touro encontraram os dela, e naquele instante ela sentiu a verdade de sua linhagem pulsar dentro dela. Você é a chave, filha. A voz de sua mãe ecoou de longe. Você precisa escolher entre libertar ou destruir. As sombras ao redor começaram a se contorcer, enquanto Marta sentia o chão tremer. O avô rugia, um eco de dor misturado com fúria. Zé balançava a cabeça, seus medos consumindo-o. Eu não vou deixar que a escuridão vença. E com um movimento audacioso, Marta estendeu a mão em direção ao touro. A conexão explode em uma onda de luz, envolvendo tudo ao seu redor. O impacto fez o chão tremer e as paredes das sombras parecessem se desfazer. O olhar do touro era feroz e reluzente, e naquele momento eles eram um só. As sombras gritaram: Não! Você não pode escapar de mim! A voz de sua mãe ecoou, mas já era tarde demais. A fenda se alargou e a luz inundou o ambiente, rompendo todas as correntes invisíveis. Marta sentiu a força do passado sendo destruída. O rugido do touro ecoou em um grito de liberdade. E quando a luz finalmente ofuscou tudo, ela não pôde deixar de sentir que algo tinha mudado. A fenda começou a desmoronar, mas em meio ao caos, uma figura familiar se manifestou. Era sua mãe, mas diferente. Sua essência agora refletia paz. Você fez a escolha certa, filha. Agora você é livre. A conexão com a linhagem de dor se tinha rompido, e o ar estava leve. Zé, sem palavras, observava enquanto a tempestade de sombra se dissipava, revelando a clareza da manhã nascente. Mas uma pergunta pairou no ar. Quem era realmente sua mãe? E qual o papel que Zé ainda teria na vida dela? O futuro estava à espera, cheio de novas possibilidades e mistérios. Em meio à luz e às sombras dispersas, uma nova história começava, e Marta finalmente tomava as rédeas do seu destino. E agora? Isso é só o começo.
Então, se você ainda não se inscreveu, precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.